Pessoal, muito bom dia. A gente vai começar hoje a nossa aula de geografia falando quem vive e trabalha no campo, aqui na página 84 e 85. Diferentes pessoas vivem e trabalham no campo. Há famílias que se dedicam à agricultura e à pecuária. A agricultura é aquela parte que se refere ao plantio e a pecuária, a criação dos animais, mesmo que seja o gado, mesmo que seja cabras, cavalos, os porcos. Então, é isso. Elas vivem em geral em chácaras, sítios ou fazendas. Algumas são donas de das terras e trabalham nelas em troca do salário. Muitas outras famílias não têm condição de comprar as terras e vivem em assentamentos rurais. O assentamento são as áreas de produção agrícola e pecuária destinada pelo governo brasileiro e pequenos produtores que não possuem a propriedade de terra. Então, quem não tem uma propriedade, o governo destina um assentamento para eles terem uma produção própria. Tá? No campo existem também comunidades tradicionais, como os quilombolas, os ribeirinhos, os seringueiros, além de diversos povos indígenas. Então, essas comunidades tradicionais, elas vão variar de que forma? Vão variar de região para região. São os povos mais primitivos que chegaram primeiro para estar nesse local, né? No caso, desde o descobrimento do Brasil, o povo indígena já era um povo que estava aqui. Então, as comunidades quilombolas também, né? Que são povos tradicionais, vindos da África. Os ribeirinhos e os seringueiros mais estão estabelecidos ali na região norte. Famílias de agricultores, vamos falar dessas famílias, né? O que acontece? As pequenas e médias propriedades agrícolas, estou aqui, ó, são em geral ocupadas por famílias de agricultores. O trabalho dessas famílias é fundamental para os moradores das cidades, pois a maior parte dos alimentos disponíveis, principalmente frescos, como frutas, verduras e legumes, são produzidos nas suas propriedades. Então, o que chega na nossa mesa, né? O que acontece? Nós estamos dependendo dessas famílias, da produção delas, para que a gente tenha esse alimento na mesa. Aqui do lado é a imagem da família trabalhando na colheita da pinha em Petrolina, no estado de Pernambuco. Esse fruto aqui para nós é atípico, é um fruto regional. No caso, eu sei mais da pinha, da existência dela na região sul. Eu confesso que não sabia que ali no Nordeste havia produção de pinha. Trabalhadores assalariados. Então, as grandes propriedades agrícolas costumam utilizar a mão de obra dos trabalhadores assalariados, ou seja, eles recebem no fim do mês um salário pelo trabalho realizado. O trabalho nessas propriedades podem ser bastante especializado. Há funcionários especialistas em aplicar vacinas do gado, outros que operam colheitadeiras e também há agrônomos, veterinários que trabalham nas fazendas. Então, as fazendas maiores, né? Há uma especificação das profissões por ali. Então, vai ter o caseiro para cuidar do quintal, da casa, para mediar as negociações, os recados com esse patrão, os funcionários que vão cuidar do gado, o agrônomo que vai cuidar dessa plantação, da parte do agrotóxico, os trabalhadores que vão
operar as máquinas, o trator e tudo isso. Vamos passando aqui agora para a página 85. O que acontece aqui? Vamos falando, deixa eu só ajeitar o livro aqui. Bom, na página 85, a gente vai falar das populações tradicionais. O que vem a ser essas populações tradicionais? Nas comunidades onde vivem populações tradicionais, há um importante costume. O conhecimento sobre as atividades é passado de geração em geração. Então, essas populações tradicionais que nós estamos falando dos indígenas, ou dos quilombolas, ou dos seringueiros. Tá vendo esses pescadores aqui, ó? Na imagem que eu vou subindo aqui. Caiçaras puxam rede de pesca em Marataízes, estado do Espírito Santo. Então, essa pesca, essa prática da pesca, por exemplo, é passada, tá vendo que tem um homem, aparenta ser mais velho na foto, né, com os filhos na pesca. Então, é isso, é uma prática que vai ser passada de pai para filho nessas populações tradicionais, né? Os ribeirinhos, os quilombolas, os seringueiros, aqui no caso, os pescadores. Então, essas populações geralmente conseguem viver e explorar o ambiente de maneira que a natureza consiga se renovar. Bom, a gente sabe, tudo que existe na natureza pode acabar. Então, é a maneira que eles vão usufruir da natureza para o seu sustento, né? De uma maneira que a natureza possa se renovar, se restabelecer, respeitando para que não haja desmatamento e tudo mais. Um exemplo são as comunidades caiçaras que vivem da pesca sem ameaçar a reprodução dos peixes. Então, eles vão pescar na época certa, para que não ameace a reprodução dos peixes. Bom, aí então eu vou deixar para vocês depois o agendamento das atividades. Tá? É bem tranquilo, é quem vive e quem trabalha no campo.